Oi, gente. Bom dia. Cheguei aqui para nossa live. Atrasei um pouquinho aqui, porque meu telefone tocou, tava numa ligação. Então, hoje eu vim falar com você sobre a pergunta que eu mais recebo diariamente. Ei, gente, Jean. Oi, Jean. Helena, ei, bom dia. Então, gente, hoje eu vim falar sobre a pergunta que eu mais recebo, que é a campeã, que é quando o bebê vai dormir a noite inteira. E aí eu fiz na semana passada a live explicando outras perguntas que eu recebo, mas como essa envolve várias questões, né? Eu resolvi fazer uma live específica sobre ela. Bom dia, Helena. Né? Porque não dá para responder junto com outras questões, né? Tentando detalhar melhor para vocês, né? Então, o que a gente precisa entender e esperar em cada faixa etária. Tá? A Amanda, oi Amanda. Amanda tá sempre aqui, né, Amanda? Super presente. Ei, gente, obrigada por terem vindo, por participarem, né? Então, eu vou falar com vocês o que pode interferir no sono do bebê, né? E impactar nas noites de sono dele. Amanda assistindo e aprendendo. Porque esse é um tema que a gente tem que olhar com muito carinho, né? O que é que pode realmente impactar? Então vamos lá, a gente precisa entender o que realmente é esperado para cada faixa etária, né? O bebê vai dormir a noite inteira quando ele estiver pronto para isso, seguro, com todas as necessidades do dia dele atendidas, tá? Ó, meu marido entrando aí, bom dia. Então, quando ele tiver todas as necessidades do dia atendidas. E a gente tem que entender também o que é dormir a noite inteira para cada bebê, né? Considerando a faixa etária dele, o desenvolvimento dele. Então, são várias questões que impactam, né? Não só fisiologicamente, mas a gente tem que considerar muito o emocional da criança, né? A gente tem que levar em consideração questões emocionais. Tem outros aspectos que eu vou entrar mais detalhado aqui com vocês, tá? Mas é muito importante a gente ficar atento aos detalhes, porque às vezes também a criança já até dorme a noite inteira, né? De acordo com a faixa etária dela, mas isso não quer dizer que ela nunca mais vai acordar, não vai despertar durante a noite, porque o sono não é linear, né? Nem para nós adultos. Quando a gente não tá bem, quando a gente tá com alguma coisa incomodando, se a gente tá com fome, se a gente tá com saudade, né? Se a gente tá com dor, se a gente tá com frio, até a gente acorda. Então, por que isso seria diferente com o bebê, né? Ainda mais um bebê que tá em pleno desenvolvimento, tá? Então, eu vou entrar em todos os detalhes, nesses detalhes para vocês entenderem. Mas o que eu queria trazer para vocês, para você, é que no meu puerpério, eu não tinha esse conhecimento nenhum no meu primeiro puerpério, né, do meu filho. Hoje o John tá com 4 anos. Então eu tinha expectativas irreais, né? Então eu ficava sofrendo, sem entender o que estava acontecendo, por que ele não dormia. E a gente vai se sentindo culpada, achando que tem alguma coisa de errado com o nosso bebê. Então, por isso que é importante entender realmente o que está acontecendo, o que é esperado, né? Então, e eu percebi o quê? Quando eu estava grávida,
Eu estudei tudo, eu fiz de tudo que tinha, mas na prática mesmo que eu percebi que nada do que eu estudei, que eu tive acesso, que eu tive informação, me falava realmente o que esperar com relação ao sono do bebê. Então, isso é algo que deveria ser levado nas rodas de gestante, cursos de gestante, né, para as famílias terem expectativas reais, né, para as mães terem expectativas reais, né, para os pais acolherem, também saberem o que esperar, entender. É um momento exaustivo, mas para a gente ficar tranquilo, sem culpa e com medo, né, achando que o nosso bebê tem algum problema. Então, a gente tem que entender para ver realmente se está tudo dentro do que é esperado, do que é saudável, tá? Então, por isso também que eu resolvi estudar muito e levar informação de conscientização das famílias, né, sobre o sono, né? Eu não educo o sono da criança, que eu não faço treinamento, eu educo sobre o sono, levando informação para as famílias terem conhecimento e conseguirem colocar em prática, né, hábitos de sono saudável. Então, eu apresento princípios. Então, gente, eu vou falar assim de forma geral de cada faixa etária e aí depois eu vou entrar nesses aspectos, né? Quais são os aspectos que interferem no sono do seu bebê, tá? Então, um bebê de 0 a 3 meses. O bebê de 0 a 3 meses, ele tem as mesmas necessidades à noite, as necessidades da noite dele são as mesmas do dia, tá? Então, não é esperado que ele durma por longas horas, né? 3 horas de sono seguida já é uma noite inteira para esse bebê. Tá? Mas quando eu falo isso, não quer dizer também que o bebê vai dormir 3 horas e vai ficar acordado, né? Não. Quer dizer o quê? Que ele vai dormir 3 horas seguidas, vai acordar, mamar, né? Troca a fralda e dorme de novo. E isso é durante o dia e a noite. Então, isso é o esperado para essa faixa etária, de 0 a 3 meses. Né? 3 horas de sono já é considerado a noite inteira para ele. Tá? Então, já o bebê de 4 a 9 meses... É um bebê que ele não tem mais necessidade de ser acordado para amamentar, né, de madrugada, tá? Mas isso não quer dizer que ele não vai acordar, porque ele pode ainda, cada bebê é único, né? Então a gente tem que ficar atento a esses detalhes. Cada família é única, então ele pode sim ainda precisar da sua ajuda e pedir por sua presença, tá? Então, o bebê de 4 a 9 meses, ele já está preparado para dormir de 5 a 6 horas seguidas. Então, a noite inteira para o bebê de 4 a 9 meses é 5, 6 horas seguidas de sono, tá? Mas isso não quer dizer que ele não vai precisar de você à noite. Então, a gente ficar atento a essas questões, né? O bebê, se ele sentir qualquer coisa, ele vai pedir pela presença dos pais, né? Dos cuidadores principais. E o ponto principal para a criança dormir bem é ela estar segura, né? Com a certeza de que todas as necessidades dela estão sendo atendidas, de que qualquer coisa que ela precisar, ela sabe que o cuidador dela vai estar ali pronto para atendê-la. Então, essa segurança ajuda muito o bebê a ficar tranquilo e dormir bem, tá? Eu falo o seguinte, a noite é um período muito longo para o bebê. E é uma separação dos pais, independente se ele dorme no mesmo quarto, né, na mesma cama, é um período que o bebê vai ficar separado dos pais, porque o sono é algo independente, né? Cada um dorme por si só. Então, para o bebê dormir, se sentir seguro, né,
ele tem que ter certeza que ele vai ser atendido. Então, isso é importante a gente ficar atento, né? Independente da idade do bebê também. E então, a partir de 10 meses de vida, a Núbia aí chegando. Núbia também tá sempre por aqui. Oi, Núbia. Então, gente, a partir de 10 meses de vida, o bebê já tem capacidade, já está pronto para dormir 10 horas de sono seguida à noite, tá? Isso é a noite inteira para o bebê, né? A gente tem que ficar atento a essas questões. Mas isso, quando eu falo essa questão de tempo, é que o bebê está pronto para dormir. E eu gosto de reforçar. Isso não quer dizer que ele não vá precisar da presença dos pais em algum momento, né? Em alguma mudança de ciclo de sono, tá? Que aí entra em todos os outros aspectos que eu vou abordar aqui com vocês, tá? E tem bebês que, claro, que vão estar prontos antes disso. Já vão dormir por mais tempo, né? Por mais horas seguidas. Antes disso que eu trouxe aqui para vocês. Mas o esperado, né, o que a gente pode esperar para cada faixa etária, é isso que eu abordei aqui com vocês. Então, de 0 a 3 meses, 3 horas de sono. De 4 a 9 meses, uma média de 5, 6 horas de sono. E a partir de 10 meses, que o bebê está preparado para dormir 10 horas de sono, tá? A Amanda tá perguntando aqui. Então, Amanda, a live, eu tô falando sobre exatamente isso. A partir de quantos meses é o certo pro bebê dormir a noite inteira? Então, eu acabei de falar de 0 a 3 meses, 4 a 9 meses. E a partir de 10 meses, o bebê está pronto para dormir 10 horas de sono seguido. Mas aí, entrem outras questões, né? Que podem também impactar no sono, que eu vou trazer aqui para vocês, né? E o que eu queria trazer isso é o que é esperado para cada faixa etária. E eu acho importante levar essa informação para você, porque a gente vê muita propaganda, né, de prometendo o bebê dormir 12 horas de sono seguidas, ininterruptas. Mas eu queria trazer essa reflexão. Será que isso está dentro da necessidade fisiológica do seu filho, do que ele é capaz, do que ele está pronto? Né? Fica atenta a essa questão. Realmente seu filho está pronto para isso? Então, é entender mesmo. Tem bebês que vão dormir mais tempo antes dessas horas, né? Antes dessas idades que eu passei para vocês. Mas o esperado é isso. E é importante a gente se conscientizar, né? Entender realmente o que é esperado, o que a gente pode melhorar. Com certeza, a gente pode melhorar o sono das crianças, o sono do bebê. Mas a gente tem que ter expectativas reais do que é a noite inteira para cada bebê, tá? E além disso, a gente também tem que focar no sono, na qualidade do sono, não somente nas horas, né? No tempo que o bebê está dormindo. Porque mesmo o bebê adormecendo, pode ser que ele durma, mas a qualidade do sono não esteja boa, porque isso vai envolver todo o dia do bebê, tudo que ele teve acesso durante o dia, né? Então, a gente tem que ficar atento a essas questões. E aqui, eu tô falando de bebês, mas, por exemplo, é importante a gente ficar atento até a crianças mais velhas, porque o bebê chora, né? A forma de comunicação dele é chorar. Então, ele chora e os pais vão atendê-lo. Mas a criança mais velha, geralmente, pode ser que ela não chore. Claro, pode ser que chore, mas geralmente pode acontecer o quê? Os pais podem achar que a criança está dormindo 10, 12 horas, mas às vezes ela acorda de madrugada, mas ela não chama mais os pais, né? Então é ficar atenta se realmente a qualidade do sono da criança também está boa, além da quantidade, né? Porque é um sono de qualidade que é o principal para a saúde do bebê e da criança, tá? Mas hoje o que eu queria
trazer para vocês mesmo é o que é esperado dentro de cada faixa etária para a gente ajustar para você ajustar a sua expectativa, né? E não ficar se sentindo culpada, preocupada. Eu sei que é um momento bem exaustivo para você, é bem cansativo. O bebê depende muito dos cuidadores, né? É uma questão de sobrevivência. Então, os pais, os cuidadores têm realmente que estar bem. Tem que ser acolhidos, tem que ter um suporte, né? A mãe que está amamentando. Então, é muito importante os pais estarem bem para conseguir atender todas as necessidades do bebê, que eles realmente dependem muito dos cuidadores. É importante isso, tá? Então, gente, por isso que eu não acredito também, quando eu falo dessa questão da qualidade do sono, por isso que eu não acredito também em tratar tudo como comportamental, né? Tudo que envolve o sono da criança é uma questão comportamental, né? Não é a solução. Por quê? Quando você atua em alguma questão comportamental da criança, pode ser sim que o sono melhore, né? Dependendo do caso da criança, pode ser sim que melhore. Mas dependendo da causa, né, desse sono, pode ser que no primeiro momento aparenta que melhorou, mas depois volte a ser o que era. Por quê? Porque a causa, a raiz não foi identificada, não foi realmente tratada, né? Acabou tratando somente o sintoma, né? Somente o adormecer, a forma que a criança adormece. Mas é importante tratar a raiz. Por isso que na educação integrativa do sono, da família, a gente olha várias questões, vários aspectos que podem estar impactando no sono da criança, né? O sono é só um reflexo, né? É só a ponta do iceberg que eu gosto de falar. Tem várias coisas ali por baixo que estão refletindo no sono da criança, né? E às vezes a gente interpreta aquilo como: ai, meu bebê chora demais, meu filho faz muita birra, meu filho dá muito chilique, nossa, das 6 da tarde a criança tá exausta, um estresse. Até bebês e até crianças, tá, gente, mais velha. Se não faz soneca de dia também, chega à noite, tá um estresse. Então, a gente entender realmente qual que é a raiz do problema que está impactando no sono da criança, tá bom? Então, quais são os aspectos, né, que a gente tem que entender que interferem no sono dos bebês, no nosso sono também. Porque o nosso sono também, várias questões impactam nele, tá? Então, tem os aspectos fisiológicos, né? Que é o quê? Que a criança, ela está pronta para relaxar e adormecer, né? Por isso que é importante a gente cuidar do sono, do ambiente do sono, cuidar do pré-sono, para essa criança ter momentos de relaxamento, para ela conseguir se entregar ao sono. Questão fisiológica, né? Se ela tá pronta. O que envolve? Como que foi a alimentação? Todo dia da criança, gente. Então, à noite, guardem isso. A noite é um reflexo de todo o dia da criança. E envolve várias questões. Então, questão fisiológica vai envolver tudo. Se a criança realmente está pronta, relaxada para dormir, né? Tudo que ela precisava ao longo do dia foi atendido, né? Ela teve atividades realmente que ela precisava, né? Das preferências, dos limites dela, desenvolvimento, o que ela precisa, a alimentação dela, ela recebeu toda a energia, todas as calorias que ela precisa ao longo do dia,
né? Porque se uma criança ela não mama ao longo do dia o que ela precisa, ela vai querer isso à noite, tá? E independente da criança também, que ela recebe tudo que ela precisa durante o dia, dependendo da criança, ela ainda precisa da amamentação noturna, tá? Mas dependendo da idade, né? Quem tá entrando agora, depois vê desde o início que eu expliquei outras questões, né? Então, dependendo da idade, né, crianças mais velhas, se ela toma muita mamadeira, por exemplo, de madrugada, ela vai encher a barriguinha, aí ela acorda, vai acordar de manhã, ela não vai ter fome suficiente, né? Ela não tá com fome, ela tá com a barriga cheia. Então aí começa um ciclo. Começa o ciclo que aí ela não vai tomar café, que o café da manhã é muito importante para a criança, muito importante. Então, se ela tá com a barriga cheia, ela trocou, ela supriu as necessidades calóricas dela do dia à noite. Aí ela acorda, aí entra no ciclo, não toma café da manhã direito ou nem come nada, né? E aí é ficar atento a esses detalhes. Quais são as necessidades calóricas do dia e oferecer isso para a criança durante o dia, tá? Para ela não querer suprir essa falta à noite. Isso, dependendo da idade, não quer dizer que a criança, mesmo assim, ela ainda precisa à noite. Mas ficar atento que também tem crianças mais velhas, né? Que acabam também impactando essa questão, tá? Então, é importante cuidar de todo o ambiente da alimentação, de todas as atividades do dia da criança, excesso de estímulos, muita televisão, ou, dependendo da idade, né, criança até os 2 anos não é recomendado televisão, né? A televisão estimula muito a criança também para a questão do sono. Então, é algo que realmente impacta na qualidade do sono. A televisão impacta na qualidade, diretamente na qualidade do sono da criança, tá? E aí, também tem os aspectos neurológicos, né? E, gente, eu tô vendo aqui que tem algumas pessoas perguntando. Eu vou ver se no final eu consigo responder algumas coisas relacionadas aqui ao nosso tema, tá? Mas é isso. E aí entra agora os aspectos neurológicos, né? Que quer dizer o quê? Refere-se ao desenvolvimento do bebê de acordo com a faixa etária. O que ele está pronto, né? Desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento neurológico, a capacidade de tempo que ele consegue ficar acordado durante o dia, né? Aí entra aí que alguém comentou das sonecas do dia, que estão um grande problema. O bebê dorme fácil, porém dorme 20 minutos. Não estou falando que esse é o caso, né? Para analisar um caso específico, a gente tem que avaliar várias questões, vários aspectos que eu estou abordando aqui para vocês. Então, por isso, cada família é única, tá? Mas é importante cuidar da soneca do dia para o sono noturno ter qualidade. Porque a criança, o aspecto neurológico impacta totalmente na qualidade do sono da criança. E o aspecto neurológico tem a ver com a capacidade de tempo que a criança consegue permanecer acordada. Por isso, se a criança fica muito tempo acordada durante o dia, né, dependendo da faixa etária, tem um limite, né, que cada criança consegue. Se ela fica além do que o corpo dela está preparado, ela vai ficando muito agitada, o corpo não relaxa. Então, a gente tem que cuidar desse relaxamento do corpo da criança ao longo do dia, para ela conseguir se entregar ao sono, porque senão à noite o corpinho dela vai estar muito agitado, né? E vai estar com a produção do cortisol, que é o hormônio que deixa a gente alerta, vai estar com a produção alta do cortisol. E à noite, que é quando escurece, que o nosso organismo produz o hormônio melatonina, que é o hormônio que nos induz ao sono. Na hora que
né, que escurecer, a melatonina, o cortisol vai estar muito alto, a melatonina e o cortisol vão ficar brigando, né? Então a criança não vai conseguir relaxar para dormir. Porque se ela ficou mais tempo, muito tempo acordada durante o dia, e além do que o corpinho dela tá preparado, que ela consegue suportar, essa produção de cortisol ela vai se acumulando ao longo do dia, né? Então, isso vai impactar muito no sono, na qualidade do sono noturno, porque o cortisol e a melatonina vão ficar brigando. Aí o corpo não vai entender se é para relaxar ou se é para ficar alerta. O cortisol deixa a gente alerta, a melatonina relaxa a gente e nos induz ao sono. Então, por isso que é importante respeitar e entender qual que é a capacidade de tempo que o seu bebê, seu filho, consegue ficar acordado, tá? Gente, eu tô vendo que tem algumas pessoas perguntando, mas vou tentar no final voltar para as perguntas, tá? E os saltos de desenvolvimento também entram aqui nessa questão dos aspectos neurológicos que impactam no sono da criança, né? A gente entender qual fase que ela tá, qual o desenvolvimento que ela tá, por volta dos 4 meses, né? Depende muito do bebê, é geralmente entre 3 e 6 meses de idade. A criança passa por uma mudança total do padrão de sono dela, que é conhecido como a regressão dos 4 meses. Mas, na verdade, é um progresso no sono da criança, tá? Então, eu recebo muitas mamães que falam isso. Nossa, meu bebê dormia super bem, depois dos 4 meses tá acordando muito, mudou muito o padrão. Porque isso aí é uma mudança mesmo do padrão de sono, que é um aspecto neurológico da criança, tá? Depois dos 4 meses, o sono da criança progride, né? Ele muda muito. Então, o ciclo de sono da criança, que antes era de uma forma, ele começa a ficar parecido com o do adulto, né? Não totalmente, mas começa a ficar mais longo. Então, por isso que muda muito o padrão depois dos 4 meses, tá? Então, os aspectos neurológicos impactam muito também, tá? Então, agora, outros aspectos que impactam muito, os aspectos emocionais, né? É muito importante a gente ficar atento às questões emocionais. E as questões emocionais envolvem o quê? Refere-se ao quê? Refere-se à criança, à família, né? Quando eu cuido do sono do seu bebê, eu vou olhar tudo que envolve, todo o contexto familiar dele, todo o sistema que ele está inserido, né? Todos os relacionamentos dele, para ver o que pode estar impactando no sono. Por isso que eu falei no começo, né? Quando a gente atua somente na questão comportamental, você está cuidando somente do sintoma, você não está olhando a causa, nem tratando a raiz do problema desses despertares, né? Você está cuidando somente do sintoma. Pode ser que dê certo, em princípio sim, mas depois, se realmente tiver, pode ser que não tenha nenhuma outra questão, mas se tiver alguma questão emocional, né, ela vai aparecer novamente, mais para frente. Então, é muito importante a gente ficar atento aos aspectos emocionais. Cada criança é única, né? Então, às vezes, tá acontecendo algo na família, a morte de algum parente, a criança entrando na escolinha, chegada do irmãozinho, né? São questões até simples do dia a dia. Saudade da mãe, saudade do pai, né? Que às vezes trabalham fora o dia inteiro, né? A criança sente saudade. A gente tem a questão de tratar tudo como fome, né? A criança acorda, a gente já dá uma mamadeira, porque na verdade o que acalma a criança é o fato de sugar, porque quando a criança ela suga, ela ativa o nervo vago, que é o que ativa, o que nos faz relaxar, tá? Então aí não é questão
de fome. Não tô falando de forma geral, tá, gente? E lógico, depende muito do bebê, da idade do bebê. Se for um bebê pequeno, com certeza pode ser fome. Mas aí a gente ter essa consciência, se realmente é fome, né? Nem sempre é fome. Pode ser saudade, pode ser várias coisas, né? Os bebês ficam preocupados, as crianças ficam preocupadas também, elas sentem a nossa insegurança, né? Se a gente não tá bem, eles querem ficar com a gente. Eles sentem, eles querem ficar com a mamãe. Então, eles vão ficar pedindo pela nossa presença. Porque da mesma forma, quando eles não estão bem, a gente quer ficar perto deles, eles também sentem isso. Então, é a gente ficar atento e aprender a observar e conhecer o nosso bebê, a nossa criança. Para entender o que é que pode estar acontecendo na vida dela. Por que né, ela dormia bem, às vezes é uma criança que já dormia bem e começou a acordar. Então, são várias questões. Né? Meu filho mesmo, John, ele sempre foi madrugador. 6 da manhã, o menininho tá a mil. Mas à noite ele no comecinho ele não dormia, né? Que é o que eu falei aqui pra vocês. Que foi quando eu comecei a buscar informação. Que eu tava com expectativas irreais. E aí, então, eu fiz uma consultoria de sono que me ajudou muito. E melhorou muito o sono dele. Ele passou a dormir muito bem. E aí, quando a gente mudou para os Estados Unidos, ele ficou um período, voltou a acordar de madrugada. Né? Então, isso é o quê? Uma questão emocional. Mas na época eu ainda não tinha tanto conhecimento. E quando a Alice, minha filha, nasceu, ele também voltou a despertar uma vez na madrugada. Então, são várias questões que a gente tem que realmente parar para entender o que pode estar acontecendo. Tá? Às vezes até... teve uma vez que eu fui buscar ele na escolinha, o John tava também revoltadíssimo. Foi um dia que eu atrasei e cheguei lá, acho que já era umas 5 da tarde. Geralmente eu pegava ele por volta de 3 e ele tava indignado, porque a criança vai sentir, né? Assim, os amiguinhos estão todos indo embora, Eu tô ficando. Eles não sabem o horário, né? Mas eles têm essa noção de acordo com o costume. Por exemplo, quando eu pegava ele, as criancinhas, os coleguinhas já estavam todos lá. E esse dia não, só tinha ele e mais um coleguinha. Então ele já estava percebendo que tem alguma coisa errada. Então eu cheguei, ele nem tchum pra mim. Ficou me ignorando, revoltado. E à noite ele não dormiu. Essa noite eu lembro, ele não dormiu bem de jeito nenhum. Né? Então, são pequenos detalhes do dia a dia. É a gente trazer essa reflexão para tentar entender o que pode estar impactando, né? No sono da criança. Às vezes, divórcio dos pais. Então, essa questão emocional tem que ser sempre avaliada. Todos os aspectos têm que ser sempre avaliados. Mas é porque, às vezes, a gente não vê algumas questões que são nossas, que podem também estar impactando no nosso filho, né? Então, a gente ficar atento a esses detalhes que interferem muito mesmo, muito. Analisar o contexto sempre, tudo, a gente tem que avaliar tudo. Então, não consigo fazer um acompanhamento de uma família se eu não olhar para todos daquela família. Por isso, até toda consultoria que eu faço, eu encaminho um questionário que é realmente gigante, mas são informações que eu preciso para entender tudo, desde a gestação, como do parto, tudo impacta no sono da criança, né? No relacionamento dos pais. Então, são várias questões mesmo, tá? E aí agora entra nos aspectos comportamentais, que também interferem muito no sono da criança. Né, que refere-se ao adormecer, né? Ao cuidado com o sono mesmo. E geralmente é importante sim olhar essa questão comportamental, mas não focar totalmente nela. Porque às vezes a gente fica assim, não, minha criança só dorme mamando,
Minha criança, né, só dorme no colo. Isso é uma questão comportamental, né? Mas, aí entra naquilo, a gente vai tratar aquilo, mas se tiver uma raiz mais profunda e a gente não olhar para aquilo, pode ser que o sono fique bom, mas depois vai aflorar de novo. É como se a gente... Igual quando a criança chora e você coloca a chupeta na boca da criança. Né? Você não dá nem tempo para você entender o que está acontecendo com ela. E você cala aquele sentimento. Né? Então, a gente fica atento a esses detalhes. Também, se a criança não está dormindo bem e você trata de forma superficial o sono para fazer com que ela durma a qualquer custo, você não está tratando, olhando para aquele indivíduo, né? Escutando, validando os sentimentos dele. É como se você estivesse calando o sentimento. E você está tratando só o sintoma, não a causa. Então, eu gosto de fazer essa reflexão com relação à chupeta, tá? Porque muitas vezes a gente faz isso, né? A criança tá chorando, porque a chupeta acalma, porque entra naquela questão que eu falei anterior da mamadeira também, do amamentar, que acalma, que realmente o ato de sugar ativa o nosso nervo vago, que é o que nos acalma, né? Então, a chupeta realmente vai acalmar. Mas qual que é o sintoma? O que está por trás ali daquilo? Então, a gente ficar atento nesses detalhes, né? São pequenos detalhes. E até esse fato de você calar os sentimentos do seu filho, dependente de ser bebê, de ser criança, maior, até isso pode impactar no sono da criança. Porque quando você não valida os sentimentos, a criança chora, você não valida o choro, você coloca chupeta. Pra que você vai chorar? A gente tem esse costume, porque muitos de nós fomos educados assim, né? Não precisa chorar por causa disso. E nisso a criança não tá pondo para fora os sentimentos dela. E vai criando uma tensão dentro dela, vai criando uma tensão e vai guardando aquilo, e a gente vai calando. Chega uma hora a criança estoura, ou vai refletir no sono, vai refletir numa birra, né? Um chilique que a gente fala. Então, quando a gente fala de sono, tá vendo que envolve muita coisa? Não é sono a qualquer custo, né? Tem várias questões por trás do sono. Mas aí, gente, voltando aqui aos aspectos comportamentais, né? Então, refere-se ao adormecer, ao cuidado com o sono. Então, a gente precisa avaliar você precisa avaliar todo o dia do seu filho, né? Tudo. Como que tá a rotina, como que tá a previsibilidade do dia, né? Rituais para ajudar a criança a relaxar, a entender que é hora de dormir, né? Que às vezes a criança tá ali brincando, agitada, e a gente fica assim, tá na hora de dormir, tá na hora de dormir. Leva a criança e acha que ela vai simplesmente ter um botãozinho, né? On, off, liga, desliga. Entrou pro quarto, dorme. Não, o corpinho dela não tá preparado. Ela tá completamente agitada e você quer que ela durma. Como? O corpo dela não tá preparado. Então, é a gente oferecer esses momentos também de tranquilidade, relaxamento, para a criança conseguir ir se acalmando, para o corpinho ir relaxando, para ela conseguir se desligar e ela se entregar ao sono, né? Porque a criança tem que... a criança que dorme por conta própria, né? A gente dorme, ninguém dorme por nós, concorda? Então, a gente tem que favorecer esse momento de relaxamento para a criança conseguir se entregar ao sono e ter um sono de qualidade. Porque, às vezes, a criança também está muito agitada e acaba dormindo, mas como ela está muito agitada, o corpo dela não foi preparado. Então, ela dormiu sem estar com o corpinho totalmente preparado para adormecer. E esse sono não vai ser de qualidade, porque o corpo tá agitado. Então, às vezes, vai acordar rápido, né? Vai ter vários despertares, porque o organismo dela não tá relaxado, tá? É aquilo que eu falei com vocês, o hormônio cortisol tá
né, deixa a gente em alerta. Então, por mais que esteja com sono, se o organismo dela não está relaxado, ela não vai conseguir, não consegue permanecer dormindo. Então, são várias questões que podem interferir, né? Então, a gente tem que oferecer um ambiente saudável e seguro para a criança dormir, tá? Ao longo do dia e da noite também, que a noite é o reflexo de todo o dia da criança, tá? Então, a gente tem que avaliar todas as questões, todo o dia da criança. São várias questões, vários aspectos que realmente podem influenciar, né? E aí, aqui nessa questão comportamental, entra algo que eu gosto de falar muito, que eu falei para vocês que eu não atuo no comportamental primeiro, né? Eu avalio todos esses aspectos, mas se chega num ponto que a mãe não está mais feliz com a forma que a criança dela dorme, se é uma criança que dorme mamando, se é uma criança que dorme no colo, e a mãe já não está suportando aquilo, ela está exausta, é um direito dela mudar, não tem isso, não pode, você tem que fazer. Então, independente, se ela quer permanecer também é um direito dela, né? Então, por isso que essa questão de não deixe seu filho dormir mamando, porque não é só o fato dele adormecer mamando, não é esse o fato, na verdade, né? A forma que a criança adormece, que hoje em dia se fala muito nisso. A forma que a criança adormeceu vai impactar no sono dela. Mas lembra de tudo, tá? Quem tá entrando agora, gente, eu já depois tenho que voltar para entender o contexto. Mas a forma que a criança adormece não quer dizer que é a causa que ela está despertando, tá? Aí é aquilo, avaliar tudo que tá por trás do sono, vários aspectos. Porque se eu chegar, se a mãe chega e trata e já muda essa forma da criança adormecer, em primeiro momento, em princípio, pode ser que o sono melhore, sim. Mas se tiver uma raiz mais profunda, vai voltar a ser o que era, né? Então, a longo prazo não vai ter resultado. Por isso que é importante a gente entender quais são os princípios para um sono saudável. Tá? Então, voltando aqui, nessa questão comportamental, quando é algo que a mãe quer mudar, que os pais querem mudar, isso né, que você quer mudar na forma que seu filho dorme, então isso é algo que deve ser respeitado, tá? Sua escolha deve ser respeitada, você tem que estar bem para conseguir cuidar do seu filho, né? Que aí vai impactar o quê? Se você não tá bem, não tá feliz, acordando de madrugada para amamentar, você tá indo atender seu filho exausta, cansada, brigando, chorando, o bebê vai sentir tudo isso. E isso pode, muitas vezes, ele vai continuar despertando, porque ele tá precisando de sentir seguro. Se a mãe tá exausta, ela não vai atender ele de forma amorosa. Então, ele vai continuar acordando porque ele está querendo a segurança, está querendo a tranquilidade, e ele não está recebendo aquilo. Não tô falando, não é todos os casos, tá, gente? Não leve de forma geral, não generalize, né? A lei está aqui, a famosa frase da aeromoça. Exatamente. É aquilo, gente. Coloque a máscara de oxigênio primeiro em você, né? Para você estar bem, para conseguir cuidar do seu bebê, do seu filho. Se você não estiver bem, se você não cuidar de você primeiro, você não vai conseguir atendê-lo. Então, não adianta. E a criança, gente, criança é esponja, sente tudo. Tudo que a gente está passando. Então, é importante a gente ficar atento a esses detalhes. Tá? Então, se é algo de escolha da mãe, que ela quer continuar amamentando, que ela não quer continuar amamentando para a criança dormir, ótimo, isso deve ser respeitado e é importante, porque a mãe tem que estar bem. Se ela quer amamentar,
Não tem porquê, se você quer amamentar seu filho, não tem porquê alguém chegar pra você e falar assim, não, para de amamentar, não deixe seu filho dormir mamando. Você não vai estar bem com aquilo, você não vai estar feliz, você não vai estar escutando o seu instinto, você não vai estar se respeitando, né? Então, você não estará bem. Isso também vai impactar no seu filho. Pode também, né? Não quer dizer que vai impactar. Mas é a gente ficar atenta a todos esses detalhes, né? E porque às vezes a gente se sente, você vai se sentir culpada, pode ser que você se sinta culpada, que você quer mudar algo, né? Mas não, seu bebê precisa de você, mas ele precisa de você bem. Ele precisa das necessidades dele atendidas, sim, com certeza, né? Que ele depende dos pais, com questão de sobrevivência, mas os pais têm que estar bem, tá? E é importante também os pais terem entendimento que eles são especialistas, você é o especialista do seu bebê. Você que convive com o seu bebê, você que observa seu bebê, você que entende seu bebê. Então, você que sabe como que seu bebê vai reagir, né, de acordo no dia a dia, né? Você que tá vendo. E eu foco em levar educação sobre o sono. Então, eu vou apresentar princípios de sono saudável para a família colocar em prática. Mas é a família que está ali no dia a dia com o bebê, né? Então, às vezes é algo que eu vou orientar e a família vai perceber, meu filho fica melhor assim, eu percebi assim. Então, são detalhes, gente, são detalhes que fazem a diferença, tá? Então, é a gente realmente observar o nosso filho. A Liz mesmo, minha bebê, tá com 1 ano e 3 meses. E deve ter uns 2 semanas que ela tá apaixonada com cachorro. Só fica o dia inteiro. E aí, na hora dela dormir, ela mama. Eu fico com ela na cadeira, ou meu marido, né? Ela mama. E eu fico com ela ali. Ela mesma se entrega ao sono. Não fico balançando, ninando, mas fico sentadinho com ela, que é o nosso momento e eu gosto. E nós estamos bem assim. E ela dorme muito bem, não impacta no sono. Mas o que eu queria falar como ela tá bem, ela tá agitada, às vezes ela tá com sono, mas às vezes ela escuta alguma coisa ou não sei, né? Tá no colo, aí levanta. Mas aí eu me dei um clique assim, falei assim, nossa, ela tá tão apaixonada com o cachorro, né? Eu acho que eu vou mudar o foco dela pra ela esquecer e, tipo, virar a chavinha pra distrair ela. Aí eu comecei a... Aí ela fica paradinha ouvindo. E ela mesmo... Aí eu faço isso, ela relaxa, deita e dorme, tranquilo. O que eu quero dizer às vezes são detalhes que os pais que vão estar ali entre 4 paredes com a criança que vão saber. Não é uma técnica, né? Ninguém me falou assim, faça a técnica do cachorrinho. A técnica, né? Não é isso. É você entender o seu filho para na hora ali você conseguir alguma forma de distrair ele para ele conseguir relaxar. Tá? São detalhes, gente. São detalhes que podem fazer a diferença. Claro, isso não vai funcionar para todos. Depende muito de todos esses aspectos que eu abordei aqui com vocês, né? Aspectos fisiológicos, neurológicos, comportamentais, emocionais. Então, isso tudo interfere no sono de qualidade da criança, tá? Então, concluindo, né, gente? Quando a gente fala de sono, aborda tanta coisa que às vezes parece até que pode ter mudado o foco, mas não, é para vocês verem realmente como que o sono é complexo e várias coisas interferem no sono da criança. Por isso, não cuide do sono a qualquer custo do seu bebê, tá? O sono é importante, sim, né, para o bebê, para o desenvolvimento dele, para saúde mental da mãe, né, para nossa saúde. E aí, até é bom voltar nisso para eu reforçar essa questão. Eu trouxe aqui para vocês o que é esperado, né, dentro de cada faixa etária, mas é importante respeitar e a mãe se sentir tranquila e entender
se o que ela tá passando é realmente o esperado ou tá além, né? Se ela tá com privação de sono, ela tem, se você tá sentindo que se você tá com privação de sono, não se sinta culpada em procurar uma ajuda, tá? Não precisa ser uma ajuda, não precisa ser educadora do sono. Pode ser um médico do sono, pode ser um psicólogo, tá? Mas procure por ajuda. Porque uma coisa é a gente aceitar, entender que a nossa vida muda após a maternidade, que muda mesmo, nosso sono muda. Mas a gente tem que entender o que realmente é esperado e o que está afetando a nossa saúde, o que é privação de sono, tá? E respeitando cada família. Tem família que aguenta acordar várias vezes, tem família que não. Mas mesmo a família acordando, aguentando várias vezes, é entender se aquilo está saudável. Né? Porque às vezes a família diz assim, não, eu tenho que atender as necessidades do meu filho, eu crio com apego, eu tenho. Mas você cuidar de você e você estar bem, você também está criando seu filho com apego. E é aí que começa a criação com apego, é você estar bem para conseguir cuidar do seu filho. Tá? Então, se você está sentindo que está impactando no seu sono, não hesite em procurar ajuda. Tá? Então, resumindo, né? Com relação às horas, né, do que o bebê consegue dormir à noite, o que é a noite inteira, que eu falei no começo, tem bebês que vão estar prontos antes, sim, do que é esperado, né, fisiologicamente. Mas isso é o quê? Sem treinamento de sono, de forma natural. A criança está pronta, ela vai mostrar que ela já está pronta para aquilo. Não existe uma receita pronta, né? Às vezes, recebo famílias que procuram, realmente o sono afeta a gente, então procura desesperada, querendo uma solução, mas não existe fórmula mágica, gente, não existe fórmula mágica. Se você acha que eu vou chegar e falar assim, ó, faça isso, seu bebê vai dormir, não. Então, a família tem que estar preparada, que é uma mudança, realmente, são princípios que vão te levar a entender o que é importante para um sono de qualidade para toda a família, não só para o bebê, tá? Então, realmente, a família tem que estar pronta e querer mudança, né? Se a gente não mudar, nada vai mudar. Então, realmente, é um trabalho em parceria, né? Eu apresento os princípios de sono saudável para você, mas é você que vai colocar em prática, é você que vai estar ali com seu filho no dia a dia para entender, né? Como que ele tá. Então, é muito importante o olhar da família para o bebê, tá? Então, cuide de todo o dia do seu filho. Lembra que a noite é um reflexo de todo o dia do seu filho. E todos esses aspectos impactam na noite de sono, tá? A noite de sono é um período muito longo que o bebê vai ficar separado, né? Que eu falei aqui com vocês. Então, o seu bebê, imagina assim, receber uma boa noite, o bebê tem que estar muito seguro, tranquilo, para ele relaxar e ficar separado dos pais e dormir bem, tá? Então, se esforce para observar, para entender seu filho, né? Quando você faz isso, você está se conectando profundamente com ele. São nos detalhes do dia a dia, né? No nosso relacionamento, no seu relacionamento com seu filho. Então, isso tudo vai impactar na noite de sono. O bebê sentir que está conectado com você, tá? E isso não é simplesmente fazendo as tarefas corriqueiras do dia a dia, né? Trocar fralda, alimentar. É você estar presente de corpo e alma com seu filho em tudo que você estiver fazendo. Eu sei, tem horas que a gente está estressado, está cansado, está correndo. Não é possível em todos os momentos. Mas a gente ficar atento para esses detalhes e realmente estar ali com eles, né? Às vezes a gente está trocando a fralda, mas a gente faz no piloto automático. Então, às vezes você vai brincando, encosta, faz cosquinha, pega no pé.
né? Pega no dedinho, brinca. Criança adora. Contato é vital para a criança. Ela precisa disso, né? Então, com intenção, exatamente. Você tem que ter intenção em tudo que você faz com seus filhos, tá? Então, é sair do piloto automático e realmente ser para eles, né? Ser para eles. Então, seja presente, se conecte com seu bebê, se conecte mesmo, né? Com muito contato, muito carinho, muito olho no olho. A criança, gente, gosta disso e precisa disso, tá? Então, não foque no sono a qualquer custo, né? Lembra de todos esses aspectos que eu trouxe aqui para vocês, para entender quando o seu bebê vai dormir a noite inteira. E entender que mesmo quando ele já estiver dormindo bem a noite inteira, que o sono não é linear. Ele não é um robô. Seu bebê não é um robozinho. Seu bebê é um ser humano. Qualquer coisa que acontecer na vida dele pode sim impactar no sono. Da mesma forma que a gente, tá? Então, e foque também na qualidade do sono. Não é quantidade. Não foque, assim, 12 horas de sono. Seu filho pode estar lá 12 horas no quarto, mas ele realmente está dormindo com qualidade. Se é uma criança mais velha, às vezes ela tá lá, você tá achando que ela tá dormindo, e às vezes ela tá acordada, ou tá com alguma insônia. Ou então, só observe e realmente veja se o sono está com qualidade, além da focar somente na quantidade, né, de horas dormidas, né? São várias questões que a gente tem que avaliar, né? A quantidade de horas impactam sim, né, no desenvolvimento da criança, mas a gente tem que avaliar várias questões. Então, não é focar exatamente no sono a qualquer custo, né? Então, é ficar atento a esses detalhes. Gente, então é isso, né? Nossa, o tempo já tá quase esgotando, agora que eu vi. Vai encerrar, acho que não vai dar nem tempo pra pergunta. Olha aqui. Já tem 1 hora, já tem 55 minutos. Tem alguém que queira fazer alguma pergunta, gente? Porque o tempo tá esgotando, senão vai encerrar. E aí, gente, quem tiver aqui online, na hora que acabar a live, eu vou deixar um link lá no meu perfil com um guia para você baixar, com orientações para dias e noites mais calmos para você e o seu bebê, tá? Avisando o bem-estar da sua família. Então, vai lá no meu perfil e baixa o seu guia, tá bom? De dias e noites mais calmos para você e seu bebê. Corre lá que vai estar lá. Eu não vou conseguir voltar aqui no que o pessoal tinha falado, né? Alguém perguntou aqui sobre o sono do RN. Eu falei no comecinho do bebê de 0 a 3 meses, tá? Aí a live vai ficar gravada. Deixa eu ver aqui. A Rafaela colocou: meu filho tem 2 meses e já dorme 4 horas, que pra mim já é uma vitória. Isso mesmo. Isso mesmo. Quando a gente entende, a gente fica mais tranquila, fica mais leve, o relacionamento fica mais prazeroso. Então, ajuda muito, né? Ter informação real do que é realmente esperado. Deixa eu ver. Aí, ó, gente, falta 1 minuto e 40 segundos para encerrar. Então é isso, gente. Corre lá agora, baixa seu guia, tá? Com orientações de dias e noites mais calmos para você e sua família. Um beijo, muito obrigada a todos pela participação, tá bom? Na semana que vem eu volto. Um beijo, bom dia, tchau!